Bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar o conceito de limite e continuidade de uma função de várias variáveis. Bom, nas aulas anteriores fomos apresentados as funções de várias variáveis, vimos seu gráfico, falamos sobre suas curvas de nível, estudamos seu domínio, sua imagem. E agora a gente vai passar para dar um seguinte passo, que é estudar o comportamento dessas funções de várias variáveis. E vamos partir para esse estudo pelo conhecimento do seu limite e falando sobre a continuidade de funções de várias variáveis. Bom, primeiro, antes de mais nada, a gente vai começar, vamos começar com limite, com o estudo do limite de uma função de duas variáveis. Bom, que é o limite de uma função de duas variáveis? Bom, considerando, seja f uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de AB. Então, dizemos que o limite de f de xy quando xy tende a AB é igual a L e escrevemos limite quando xy tende a B de a nossa f de xy é igual a L. Bom, a gente diz, que o limite de uma função f de xy quando xy tende a um ponto AB é igual a L e escrevemos, usamos essa notação aqui. Quando isso acontece? Se para todo número epsilon maior do que zero, existe um número correspondente delta maior do que zero, tal que se xy, que pertence ao domínio, e satisfaz que zero mais zero é menor do que x menos a ao quadrado menos y menos b ao quadrado menor do que a delta, então
f de x, y menos L é menor do que epsilon, né? O módulo de f de x, y menos delta é menor do que epsilon. Bom, essa é a definição formal de limite de uma função de duas variáveis, né? A gente diz que o limite de f de x, y, quando x, y o limite de f de x, y quando x, y tende a A é igual a L se para todo número maior do que zero existe um número delta maior do que zero, onde x, y está no domínio e x, y satisfaz essa equação aqui que envolve delta. Então a gente consegue, então a gente consegue que essa desigualdade ocorra. Então, se existe um delta, tá, o que torna essa desigualdade aqui verdadeira, né, um delta que satisfaz essa equação zero menor ou igual que raiz, blá blá blá, menor do que delta. E se existe um delta que torna isso possível, então, né, a nossa nossa f de x, y, módulo de f de x, y menos L é menor ou igual que epsilon, para todo epsilon maior do que zero. Bom, vamos entender essa definição, porque por enquanto é bem abstrato. Primeiro, note que f de x, y menos L é a distância entre os números números f de x, y e L. Lembra que aqui, bom, f de x, y está contido na imagem, né? A imagem da f, e a imagem da f é um subconjunto dos números reais. E aqui também L é um número real. Então, né, é por isso que a gente está falando, né, que a distância entre esses dois números. Bom, e note também que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, raiz disso tudo, é a distância entre os pontos x, y e AB. Então, o que a definição, essa definição formal enorme, talvez confusa, de limite de uma função, o que ela está dizendo é que a distância entre f de x, y e L pode ser muito pequena se a gente toma x e y suficientemente perto do ponto AB. E note outra coisa, que o ponto AB não está necessariamente no domínio de f, da f a qual a gente está calculando o limite. O que sim é necessário, se a gente olhar aqui na definição, é que a gente tenha pontos suficientemente próximos, pontos no domínio suficientemente próximos do ponto AB, e não que AB esteja dentro do domínio. Muitas vezes a nossa função que a gente vai estar calculando o limite, ela nem vai estar definida nesse ponto AB, talvez seja um ponto de singularidade dessa função. Mas a gente pode calcular o limite da função perto desse ponto onde ela não está definida. A gente pode estudar o comportamento dessa função perto desse ponto onde essa função não está definida. Basta que a gente possa construir esse disco, né? Esse disco de
centro AB e raio delta. E se a gente tem pontos do domínio dentro desse disco, a gente pode calcular o limite. Bom, vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Interpretação geométrica da nossa definição de limite. Bom, o que a gente tem aqui, né? Vamos lá. X serão os eixos Y, X, meu Deus, Z, X, Y e X. Bom, deixa eu escolher outra cor. A gente tem aqui no plano XY o nosso disco, né? Lembra que o domínio de uma função o domínio de uma função de duas variáveis, ele é um subconjunto de R2, né? E R2, graficamente, a gente pode ver como o plano, né, XY aqui. Bom, peraí. Primeiro a gente tem esse disco aqui no domínio, que é de centro AB, esse, né, é o ponto, o centro do disco é o ponto AB, e o raio dele é delta, né? Esse disco aqui é o disco de delta, que é igual ao disco de centro AB e raio delta. Quer dizer, né? São os pontos X. Os pontos X, Y que pertencem a R2, tal que a gente tem que satisfazem essa equação, né? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, tudo isso, né? Raiz, isso aqui é menor do que delta. Essa é a equação, né, do disco centrado no menor. Nesse caso aqui é menor ou igual. O bordo do disco, o que a gente está considerando é só o interior do disco, né? O bordo não. Então, o que a gente vai ter é que, olhando para o gráfico da nossa F, vamos dizer que esse é o gráfico da nossa F. Esse aqui é a nossa F de X, é o G de F, né? São os pontos X, Y, Z, tal que Z é igual a F de X, Y e XY pertence ao domínio da F, né? Bom, o que o limite está dizendo pra gente, né? A gente pode olhar esse
esse disquinho, né? Que é um disco que está contido no domínio da nossa... Vou anotar aqui para a gente não esquecer que na definição, para calcular o limite, a gente precisa que o disco de raio delta esteja contido no domínio, né? No domínio da F. Então, se a gente olha para a imagem desse disco através da F, aqui, isso aqui vai dar um conjunto aqui nosso gráfico da F, aqui em cima, onde esse ponto aqui vai se corresponder a um ponto aqui em cima, né, no disco, e as extremidades também, né? Então a gente tem que esse aqui corresponde a um ponto aqui. Deixa eu fazer de outro jeito. O que a gente vai ter é que as extremidades vão corresponder, né? Se a gente olhar lá no eixo Z, isso aqui corresponde ao número aqui, isso aqui corresponde ao número aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto L, aqui no eixo Z. Esse aqui vai ser o ponto L mais epsilon. E aqui vai ser o ponto L menos epsilon. Então, o que o limite está dizendo para a gente, a definição de limite está dizendo para a gente, é que se a gente for... se o limite da f existe, né? Para ele existir, basta que exista, né? Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta, tal que esse disquinho aqui, né, vai estar contido no domínio da nossa função. Não, e esse disquinho contém pontos do domínio da função, talvez o A não vai estar no domínio. Tal que quando a gente olha para a imagem desse disco lá no gráfico, quanto mais os pontos do disco se aproximam do centro, né, ele está indo para o ponto AB aqui, no gráfico a nossa função está se aproximando do ponto aqui, né, do ponto no eixo Z, do ponto, nossa f de xy no eixo Z está se aproximando do ponto aqui L. Vou usar uma cor diferente de azul para ficar um pouco mais verde, que eu não usei ainda. Então, é isso, né? O que está dizendo o limite? Se a gente toma valores se aproximando de A a B, valores do domínio da f se aproximando de A a B, no gráfico aqui, a nossa f de xy vai se aproximar da L, né? O gráfico da função, né, ele vai se aproximar, o gráfico da função se aproxima a esse ponto aqui, a imagem, né, AB, f de xy aqui, nesse ponto, mas se a gente olha isso, né, só para o ponto f de xy, isso está contido, né, no eixo Z aqui, e aqui isso se aproxima do L, do valor L. Essa é a interpretação geométrica, né? Quer dizer que graficamente os pontos próximos que estão próximos no domínio se mantêm próximos na imagem. Vou tirar esses aqui. Bom, então deixa eu escrever, resumindo o que eu falei, né? Seja, né, o gráfico, né? Então, o gráfico da f. Então, se epsilon maior do que zero é dado, podemos encontrar delta maior do que zero, tal que se xy pertence
a esse disquinho de centro AB e raio delta. É um disco aberto, né? E XY, né? Considerar um XY diferente de AB, a imagem f de XY no eixo Z ficará contida nesse intervalo, ficará entre L menos Y e L mais Y, quer dizer, né? F de XY, nesse caso, pertence a esse intervalo nesse caso, isso aqui vai pertencer ao intervalo L menos Y, L mais Y, intervalo aberto. Por causa onde a gente encontra esses epsilons e deltas. Bom, essa é a definição formal de limite de uma função de duas variáveis. O que a gente vai fazer agora é ver um exemplo de como calcular o limite de uma função de duas variáveis. Vamos usar a definição para mostrar que limite quando xy se aproxima do ponto 1, 2 de 3x² mais y, esse limite é igual a 5. Bom, primeiro a gente vê, né, se existem pontos no domínio da nossa função perto desse ponto AB, que no nosso caso, né, se a gente fizer um disco pequenininho perto com centro 1, 2, se existem pontos do nosso domínio que vão estar, né, nesse disco, para a gente poder calcular o domínio, o limite. Mas se a gente olhar para nossa f de x, o domínio dessa função é todos os números reais. A gente não tem todos os números pontos em R2. A gente não tem nenhuma restrição para que a f de x esteja bem definida. Então, note que o domínio de f de x, y igual a 3x² mais y é igual a R2. Então, qualquer disco aberto de raio 1, 2, de centro 1, 2 e raio arbitrário, estará contido no domínio. Então, bom, podemos aplicar a nossa definição de limite para tentar encontrar nesses epsilons e deltas tal que esse limite aqui seja verdadeiro. Bom, precisamos mostrar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero
tal que, se zero for menor do que raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor do que delta, então então 3x ao quadrado mais y menos L, só que aqui a gente tem esse candidato a limite, a gente quer mostrar que o limite é igual a 5, então 3x ao quadrado mais y menos 5, isso é menor do que epsilon. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos começar. Usando a desigualdade triangular, temos 3x ao quadrado mais y menos 5. Isso aqui, né, a gente pode separar esse 5 numa soma, né, de 3x ao quadrado menos 3 mais y menos 2. Isso aqui, né, pela desigualdade triangular, é menor ou igual que 3x ao quadrado menos 3 mais y menos 2. Então, essa é a nossa primeira equação. E a gente tem o seguinte, segundo passo. Note que, como x menos 1, isso aqui, né, pelas propriedades da função módulo, é igual a x menos 1 ao quadrado, né, tudo isso na raiz, então a gente pode dizer que x, bom, deixa eu colocar aqui embaixo. Isso é igual a raiz de x. Isso implica que x menos 1 é menor ou igual que x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Bom, y menos 2 ao quadrado. Bom, aqui também é menos. X menos 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado. Por quê, né? Bom, eu estou aqui adicionando um termo positivo a este lado, né? E só deste lado. Então, se eu tenho essa igualdade, se eu somo uma coisa positiva aqui, de um lado só, então eu tenho, né, que a não ser que esse número que eu estou somando seja zero, e aí ocorra a igualdade, a gente vai ter essa desigualdade, né? Aqui, que é módulo de x menos 1, vai ser menor ou igual a esta raiz. Bom, e de modo análogo, a gente tem que y menos 2 é menor ou igual que raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser menor. Bom, a gente tem essa desigualdade, né? Módulo de y menos 2 é menor ou igual que essa raiz aqui. Então, se a gente supor que 0 é menor do que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é menor do que um delta. Para algum delta, né, se a gente supor
que o x e y está suficientemente perto, né, do ponto 1, 2, então a gente consegue, né, dar uma cota para esses termos. Né? A gente tem y menos 1 é menor do que delta e x menos 1 é menor do que delta e y menos 2 é menor do que delta. Bom, temos essa cota para x menos 1 e y menos 2. Então, a gente tem que lembrar que a gente quer mostrar que esse módulo aqui é menor do que um epsilon. E a gente está atrás, né, de mostrar essa desigualdade. Bom, queremos mostrar que 1, que a gente chamou nossa equação de 1, é menor do que epsilon. Né? Nossa equaçãozinha aqui, 1. E também podemos reescrever. Bom, como? Bom, se a gente perceber aqui, a gente pode ainda mais, né? A gente pode abrir mais esse termo. Vamos lá. 3x menos 3, isso aqui é a mesma coisa, né, que 3. A gente pode tirar essa constante. Bom, deixa eu mostrar aqui, né? A gente tem essa evidência. Pode colocar o 3 em evidência. A gente pode tirar o 3. Porque ele é positivo e fica aqui ao quadrado. Fica 3x ao quadrado menos 1. E a gente consegue escrever x ao quadrado menos 1 fatorando por x menos 1, x mais 1. E isso aqui, né, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, a gente tem que isso aqui é igual a 3 vezes x menos 1 e aqui x mais 1. Né? A gente consegue escrever aquele termo, né, esse termo aqui, módulo de 3x ao quadrado menos 3, como 3 vezes módulo de x menos 1 vezes módulo de x mais 1. Bom, tendo esse parêntese grande, feito esse grande parêntese aqui, a gente consegue escrever. Deixa eu mudar isso aqui para baixo. A gente tem isso e podemos escrever do seguinte. Bom, usando a equação acima, podemos escrever como? Bom, vamos lá, voltar em 1 era né, essa desigualdade aqui. Então, a gente vai ter aqui 3x ao quadrado menos y, ou era mais, peraí, 3x ao quadrado mais y menos 5, mais y menos 5, isso aqui é menor ou igual, né, o módulo disso.
é menor ou igual que módulo de 3x ao quadrado menos 3. Mas isso aqui a gente já viu que era igual a essa expressão, né? Então, isso aqui é 3 vezes x módulo de x menos 1, módulo de x mais 1. Mais, aparece aqui, mais módulo de x menos 2. Então, mais módulo de y menos 2. Então, note que aqui aparecem, né, os termos que a gente já sabe acotar, que é o x, módulo de x menos 1 e módulo de y menos 2. Aqui a gente viu, né, que supondo isso aqui, os nossos módulos são menores, né, do que o nosso delta. Então, a gente já conseguiria dar uma cota, bom, a princípio, né, poderíamos talvez dar uma cota para essa desigualdade. Para isso, só falta a gente ter uma expressão, né, uma cota para esse módulo de x mais 1 aqui. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos tentar acotar x mais 1. Bom, então, para mostrar que 3x ao quadrado mais y menos 5 é menor do que y, basta encontrar uma restrição ou cota para x mais 1 envolvendo o nosso delta. Para isso, escolhemos o raio do disco aberto da definição de limite menor ou igual a 1. Então temos né, 0 vai ser menor ou igual que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso aqui menor do que delta e delta menor ou igual a 1. Então, nesse caso, a gente tem, né, que x menos 1 é menor do que 1, porque, né, daqui de cima a gente já tinha visto que se a gente supõe essa desigualdade aqui, o nosso módulo de x menos 1 vai ser menor do que delta. E a gente está supondo, né, que o nosso delta é menor ou igual a 1. Bom, então a gente tem essa expressão aqui, né, que vem diretamente desse cálculo aqui e dessa expressão aqui. Então, usando propriedades de módulo, o que a gente tem tirando do módulo, a gente tem menos 1 é menor do que x menos 1, que é menor do que 1. Bom, se eu somo 2, aqui se eu translado, né, essa equação somando 2, o que eu vou ter vai ser menos 1 mais 2 menor do que x menos 1 mais 2, não cabe. Vamos lá embaixo. Que menos 1 mais 2 menor do que x, menos 1 mais 2 menor do que 1 mais 2.
Então, o que a gente vai ter aqui é que 1 menor do que x mais 1, que é menor do que 3. Então, eu posso concluir que módulo de x mais 1 é menor do que 3. Então, nós temos conseguimos acotar nossos módulos, né? Então, a gente tem o seguinte, que x menos 1 é menor do que delta, x mais 1 é menor do que 3 e y menos 2 é menor do que delta. Daí, voltando na expressão, vou chamar de asterístico, ou vou chamar... vamos deixar asterístico. Que é essa expressão aqui, que a gente tem desse lado, né? A gente tem que 3x menos 1, x mais 1, módulo de x menos 1, módulo x mais 1, mais módulo de y menos 2. Isso aqui é menor, né, por causa dos menores estritos aqui, que 3 vezes x menos 1 é menor do que delta, então delta. X mais 1 menor do que 3. E mais y menos 2 é menor do que delta, então delta. Isso aqui é igual a 9 delta mais delta igual a 10 delta. Como nossa meta é ter 3x menos 1, x mais 1, mais y menos 2 menor do que epsilon, esse é o final que a gente está buscando, né? Devemos exigir que 10 delta seja menor do que epsilon. Isto é, a gente deve pedir que o nosso delta seja menor ou igual que epsilon bom, aqui menor ou igual, né? Não precisa exatamente ser estritamente menor, porque a gente já tem essa desigualdade aqui. Então, a gente tem que pedir que o nosso delta seja menor ou igual a epsilon sobre 10. O que isso significa, né? Isso significa que devemos ter duas restrições sobre nosso delta. Por quê? Né? Aqui, para a gente acotar o x mais 1, a gente já tinha pedido uma condição sobre o nosso delta. Agora, para a gente ter o nosso resultado final, a gente percebeu que a gente precisa ter outra restrição sobre delta. Então, a gente tem duas restrições sobre delta, que é delta tem que ser menor ou igual a 1 e delta tem que ser menor ou igual que epsilon sobre 10. Então, para que as duas restrições sejam satisfeitas, tomamos epsilon igual ao mínimo, ao menor valor entre 1 e epsilon
sobre 10. Então, com esse argumento, né, com esse delta que encontramos, temos o seguinte. Temos o seguinte, que se a gente tem, né, se a gente supõe x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, tudo isso, né, sobre a raiz, isso é menor do que delta, e o delta é o menor valor entre 1 e epsilon sobre 10, então, módulo de x menos 1 é menor, né, pode ser menor do que 1 sobre 10, x mais 1 é menor do que 3 e y menos 2 menor do que 1 sobre 10 é epsilon, né? Se a gente escolhe assumindo, né, que epsilon sobre 10 é o menor valor ali, então a gente tem, né, que 3x menos 1, x mais 1, isso aqui, mais y menos 2, o módulo disso, é menor do que 3 vezes epsilon sobre 10 vezes 3 mais epsilon sobre 10. Isso aqui é 9 sobre 10 epsilon mais epsilon sobre 10, que é igual a 10 sobre 10 epsilon. Então, isso é, né, 3x módulo de x menos 1 módulo de x mais 1 mais módulo de y menos 2 menor do que epsilon. Então, pela equação 1, a gente tem que 3x ao quadrado mais y menos 5 é menor do que epsilon, porque a gente tinha, né, que essa equação, nesse módulo aqui, era menor do que essa expressão que a gente tinha aqui, e como essa é menor do que epsilon, então a gente tem que a expressão que a gente queria que fosse menor do que epsilon é realmente menor do que epsilon. Então, concluindo, a gente demonstrou que para todo epsilon maior do que zero, escolhendo delta igual o menor valor entre 1 e epsilon sobre 10, o limite quando xy vai a 1 sobre 2 de f de xy é igual a 5, como a gente gostaria, né, de ter encontrado. Era isso que a gente buscava. Então, bom, recapitulando, o que aconteceu aqui é o seguinte, né? Usando a definição, a gente precisa encontrar algum delta tal que essa condição aqui, que a gente precisa é isso, né? Encontrar um delta maior do que zero, tal que para todo epsilon maior do que zero, não importa qual epsilon seja, a gente tem que valha essa desigualdade. Bom, o que a nossa definição de limite diz é que para todo epsilon maior do que zero vai existir algum delta. Nesse caso, a gente está procurando esse algum delta associado a tal que exista um epsilon que satisfaça essa desigualdade aqui. Então, o que a gente fez foi
manipulações algébricas, né? A gente partiu estudando esse módulo, então, para entender como acotar esse módulo, como achar uma desigualdade no mínimo parecida com essa, ou que ele fosse menor que algum número, e expressar esse número em termos de relacionar, né, o nosso delta com o nosso epsilon, né? Que é o que a gente fez aqui, quando tomou o delta como o mínimo entre 1 e o epsilon sobre 10. Bom, como vocês podem perceber, o cálculo de limite usando a definição é uma conta enorme e muitas vezes não é tão simples assim. Imagina que aqui poderia ter sido infinitamente mais complicado se a nossa f de xy envolvesse raízes ou envolvesse frações, porque como a gente iria acotar isso aqui, seria mais complicado. A nossa função f de xy, dadas as circunstâncias, ela é uma equação fácil de trabalhar. Então, assim como várias outras áreas da matemática, o que a gente faz, né? A gente tem um conceito, um grande conceito, com uma definição pesada. Muitas vezes a definição é bem complicada de se entender por si só e de aplicar, inclusive. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente trabalha com as propriedades, porque as propriedades facilitam muito o trabalho do cálculo. E não é diferente no caso do limite. O limite possui várias propriedades super úteis na hora de calcular um limite, porque calcular pela definição pode ser muito trabalhoso. E, bom, como a gente pode perceber, né? Então, sabendo limites, algumas propriedades de limites, a gente consegue facilitar o nosso cálculo infinitamente. Foi o que aconteceu no caso de uma variável só, quando a gente estuda derivação e limite de continuidade de funções de uma variável só em cursos anteriores. A definição quase nunca é a melhor opção a ser usada. Ela acaba ficando em segundo plano quando a gente conhece algumas propriedades. Bom, as propriedades válidas para o limite de funções de uma variável pode ser naturalmente estendidas para o caso de uma função de duas, no caso, ou mais, variáveis. Bom, isso é, né? Vejamos. Primeira propriedade, o limite da soma é a soma do limite. O que significa, né? E também essa propriedade vale para a diferença. Significa que limite, quando xy vai a a b de f de xy mais g
de xy, isso aqui é igual a limite quando xy vai a AB de f de xy mais o limite quando xy vai a AB de g de xy. Isso é o que a gente chama, né? O limite da soma é a soma dos limites. Segunda propriedade interessante. O limite do produto é o produto dos limites. Quer dizer, xy indo, limite de xy indo para B, é da nossa f de xy vezes g de xy é igual ao limite de xy indo para da nossa f de xy quando xy vai para B vezes o limite de g de xy quando xy vai para AB, né? O produto desses limites. Bom, e outro análogo é o quociente dos de limites. O limite do quociente é o quociente dos limites. O que isso significa, né? Que o limite quando de f de xy limite de f de xy sobre g de xy quando xy vai a B, isso aqui é igual ao limite de f de xy quando xy vai a B, tudo isso sobre o limite da nossa g de xy quando xy vai a B. Bom, isso significa, né, que o limite do quociente é o quociente do limite. Uma última propriedade que eu gostaria de destacar, claramente a gente pode falar de outras propriedades que facilitam o cálculo, é o seguinte, né? Se g é uma função de duas variáveis, para a qual limite de g de xy quando xy tende a B é igual a chamar isso de um valor L. E se f é uma função de uma variável contínua em L, então limite de
xy de f composta com g quando xy vai a b é igual a f de L, se somente se limite de x, y de f de g de xy é igual a f limite de g de xy quando xy vai a b. Bom, essa é outra propriedade. Vejamos. Voltamos ao nosso exemplo e vamos calculá-lo usando propriedades. Então, o limite da nossa f de x, né, que era 3x² mais y, quando xy vai a 1, 2, ao ponto 1, 2. Isso aqui é a mesma coisa que limite quando xy vai a 1, 2 de 3x² mais limite de y quando xy vai a 1, 2, que é igual, né? Eu posso até mesmo tirar a constante, porque isso também é uma propriedade, a constante pode sair do cálculo do limite. Limite de 3x² quando xy vai a 1, 2, mais limite de y quando xy tende a 1, 2. Isso aqui é igual. Esqueci aqui. Tirei o 3 e mantive o 3. Bom, tirando esse 3, né, calculando esse limite, a gente tem, né, que isso aqui é 3 vezes 1 ao quadrado mais 2. Isso aqui é igual a 5, como a gente tinha mostrado anteriormente. Então, a gente vê que de 3 páginas de cálculo, a gente poderia ter calculado diretamente aquele limite, usando basicamente propriedades e coisas que a gente já sabia de limite de uma função de uma variável só, né? Fazendo essa extensão natural das propriedades de limite de função de uma variável só. Bom, vejamos um segundo exemplo. Que é o limite de x² menos y², tudo isso sobre x² mais y², quando x, y vai a 0, 0. Se a gente perceber aqui, a gente não pode sair colocando o 0, 0, né? Substituindo o 0, 0, porque ele não faz parte do nosso domínio. O que a gente tem que ver, por enquanto, é como aproximar nossa função, né, por pontos do domínio que se aproximam de 0, 0. Mas, antes de sair aplicando propriedades, por exemplo, como a propriedade o limite do quociente ou quociente dos limites, a gente pode tentar simplificar o nosso quociente. E a gente vai ter o seguinte, né, que a gente pode escrever x² menos y² como x² mais y² multiplicando por x² menos y², tudo isso sobre x² mais y², né? E o limite quando x, y vai a 0, 0. Então,
a gente está multiplicando e dividindo por mesmo termo, a gente pode cancelar. E o que a gente vai ficar é com o limite de xy indo, né, indo a 0, de x ao quadrado menos y ao quadrado. E agora sim, usando propriedades e procedendo com o mesmo modo análogo ao anterior, a gente tem que isso é 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é 0. Então, né, sem usar a definição, só usando propriedades, fazendo simplificações e tudo mais, o que a gente tem é nosso cálculo desse limite. Bom, na próxima aula a gente vai continuar, no próximo vídeo a gente vai continuar explorando o conceito de limite com mais exemplos e vamos falar sobre a continuidade propriamente dita e falar sobre limite e continuidade de funções de várias variáveis, de 3 ou mais variáveis, não só sobre limite e continuidade de 2 variáveis. Vejo vocês no próximo vídeo.